Boa noite, meus amigos do grupo Karl Marx Vida e Obra. Nesse período de quarentena, todo mundo tendo que ficar recluso, que seria agora na Semana Santa, mas vamos debater um pouco. Vou gravar aqui um vídeo resumidamente de como eu desejava iniciar o curso. Eu gostaria de iniciar o curso num período histórico diferente, já no final da vida de Marx. Gostaria de começar falando da fase da velhice de Marx, para depois a gente começar efetivamente a biografia dele e o contexto histórico e político da época e do século que ele viveu. Eu li esse livro, O Velho Marx. Ele retrata os últimos anos da vida de Marx. Dentre vários temas abordados, tem a passagem que Marx se dedicou com muito interesse à matemática. Ele estudou muita matemática nesse período, leu as obras de Isaac Newton e inclusive escreveu um livro de cálculo e tal. Mas ele também se interessou profundamente por antropologia. E ele leu com muito entusiasmo uma obra de um antropólogo dos Estados Unidos chamado Lewis Morgan, que escreveu esse livro aqui, A Sociedade Antiga. Ele leu, fez várias anotações, fez um caderno e ficou por lá. Depois da sua morte, Engels, seu melhor amigo, pegou aquelas anotações e fez um complemento. Daí surgiu uma obra, que é A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, esse livro aqui. Nessa obra, Engels procura explicar e relatar a origem das primeiras civilizações, como eram as sociedades primitivas. No começo do aparecimento do homem erecto, do Homo sapiens também, por volta de 150 mil a 12 mil anos atrás. Então, de 150 mil anos a 12 mil anos atrás, o modelo de sociedade, o modelo de convívio, o modelo econômico desses primeiros povos era o que se chamou de comunismo primitivo. Então, mais ou menos uns 138 mil anos da história da humanidade, os homens e mulheres conviviam nesse sistema econômico, que é o comunismo primitivo, dividindo todas as benesses da natureza, né? Dividindo os frutos, os rios, os animais, as caças, as pescas, tudo de maneira comunitária e igualitária. E não havia, por consequência, um Estado, um governo centralizado, não havia também a instituição da família. Havia poligamia, havia o amor livre. Só que, quando se começou a produzir, com a descoberta da agricultura, né, a produzir gêneros alimentícios já de forma a exceder o necessário da sobrevivência, aquele excedente era guardado. E as pessoas que começaram a ter mais alimentos guardados, utilizavam esses excedentes para comercializar, fazer trocas e, por fim, armazenar para si. E aí surgiu a propriedade privada. Daí o livro, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Surgiu a propriedade privada. Com a propriedade privada surgiram as desigualdades sociais. Surgiu a desigualdade entre os homens. A família que ainda não existia, propriamente era uma família matriarcal, a mulher era o centro daquela sociedade, passa a ser patriarcal. Por quê? Porque agora, como o homem tinha propriedades, e ele precisava garantir que essa propriedade fosse transmitida aos seus descendentes. Por isso ele começou a exigir a fidelidade da mulher e surgiu assim a família monogâmica, como a gente vive hoje. O direito materno foi sucumbido, né? Aí o primeiro golpe contra as mulheres, né?
da história, um golpe terrível. A sociedade deixou de ser matriarcal, feminista e passou a ser patriarcal, né? O homem dominando, o homem exigindo a monogamia da mulher, dele não, mas da mulher, para que ele tivesse certeza de que aqueles filhos fossem dele biologicamente para herdar as propriedades. E aí, por consequência, a escravidão, o trabalho escravo, né, que a gente chama, os historiadores chamam de modelo de produção asiático, né, modelo de produção escravocrata. Aí surgiu a sociedade escravocrata, que existiu ali na Grécia Antiga, no Egito, em Roma. E com isso foi necessário também se criar o Estado. Para que criar o Estado? Exatamente uma organização política centralizada com um governo forte e também um exército. Para quê? Para reprimir aqueles que, porventura, não ficassem contentes com aquele novo modelo de concentração de riqueza, de domínio privado dos bens da natureza. E o Estado surgiu exatamente para garantir os privilégios dessa classe que controlava a propriedade. E essa classe começou a controlar esse aparelho do Estado e ter um exército para reprimir a luta de classes. Aqueles escravos, aqueles excluídos que possivelmente pudessem se rebelar, seriam reprimidos. E assim surgiu a sociedade desigual, a sociedade injusta que a gente vive até hoje. Só foi mudando os modelos. Depois que o Império Romano caiu, todo aquele território dominado por Roma se esfacelou, perdeu o poder central e aí surgiu um novo modelo político, econômico e social, e por que não cultural, que foi o feudalismo. O feudalismo também era um modelo político baseado na servidão. Não era mais aquele modelo escravocrata. O escravo era uma coisa que podia ser vendida, comercializada. No feudalismo, existia a servidão, que era muito próxima da escravidão. Só com uma pequena diferença. O servo não podia ser comercializado. Ele era, entre aspas, livre para escolher um senhor para trabalhar. Mas contra péssimas condições de trabalho, praticamente toda a produção dele era destinada ao senhor feudal, e ele tinha o direito de trabalhar naquelas terras do senhor feudal só para garantir a subsistência e também a proteção contra a invasão de povos bárbaros, para ficar dentro dos muros do feudo. Mas um trabalho aviltante, sem qualquer direito a uma vida com dignidade. Era tudo que era produzido praticamente ficava com o senhor feudal. Esse era o modelo do feudalismo. Quando uma série de fatores, o feudalismo durou 1000 anos. Recapitulando, olha só, o comunismo primitivo que a gente falou durou mais ou menos 138 mil anos. Então foi o maior período histórico da humanidade, que teve o maior período que um modelo social e político dominou a humanidade. O capitalismo tem que 600 anos por aí, 500, 600 anos. O comunismo primitivo durou 138 mil anos. Depois veio o escravismo, que durou uma quantidade também. E aí por volta do ano de 400 e pouco, o feudalismo, que durou 1000 anos. E o capitalismo agora tem por volta de 600 anos. Assim, Marx nasceu dentro de uma sociedade já com o capitalismo consolidado. Porém, no país que ele nasceu, a Alemanha, o capitalismo ainda não estava consolidado, porque ainda tinha muita força de modelo feudal. A Alemanha não era chamada Alemanha, na verdade o território que hoje a gente conhece por Alemanha, uma série de reinos, principados, não era unificado. E dentre essa série de reinos existia o mais forte, que era a Prússia. Então Marx nasceu num país chamado Prússia, que hoje corresponde à Alemanha, mas na época era a Prússia. Então não era unificada.
e não tinha um capitalismo consolidado, não era industrializada, ainda era muito feudal, muito atrasada. Mas Marx acompanhava as transformações históricas, acompanhava profundamente o que acontecia na Inglaterra, que já era um país com capitalismo consolidado, com a indústria já desenvolvida, acompanhava o desenvolvimento do capitalismo na França, em toda a Europa, nos Estados Unidos, enfim. Mas a Alemanha demorou muito para chegar. Então, essa seria a primeira parte que eu gostaria de falar, de maneira resumida e rápida, para a gente iniciar desde o nascimento de Marx, os primeiros anos dele. Mas eu quis começar assim do fim para o começo para fazer uma contextualização histórica de como ele encontrou o mundo quando nasceu. Obrigado.